Pai do Senhor, sou o servo e missionário Roberto. Vamos mais um estudo sobre idolatria. Que nós católicos somos muito perseguidos, muito criticados, muito difamados. Que várias pessoas não entendem essa passagem. Deus proíbe na Sagrada Escritura deuses, ídolos, deuses pagãos. Mas imagem via sacra, como a Arca da Aliança, Deus não proíbe. Ele proíbe deuses pagãos. Vai dizer que é muito usado em Êxodo 4 e 6. Mas esquece o 3 é mandamento também. Para a gente entender o contexto, a gente não pode pegar a pé da letra. Nós temos que entender o texto, nós temos que entender a história, a cultura daquele povo. Vai dizer assim, ó, Êxodo 4 e 5. Não farás para ti escultura nem figura alguma do que está em cima, no céu ou embaixo, e sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrará diante delas, e não lhe prestará culto. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso que vingo a iniquidade dos pais, nos filhos, nos netos e nos bisnetos, daquele que me odeiam. Olha só, se a gente catar esse texto a pé da letra, vai parecer que Deus está proibindo fazer imagens, está proibindo Deus fazer imagens. Mas que imagem é? É imagem via sacra? Ele proíbe, só você catar o versículo 3, para você entender o contexto todo. Não terá outro deuses diante de minha face. Não se prostrará, não prestará culto a deuses. Porque Deus usa de imagem. O que ele usou, pediu para Moisés, ó. Êxodo 25 fala, o Senhor disse a Moisés. 25, 18. 18. Farás 2 querubins de ouro, e o farás de ouro batido nas 2 extremidades da tampa, um de um lado, outro de outro lado. Como Deus proíbe? É um Deus contraditório? Uma hora Deus ordena fazer, outra hora Deus proíbe fazer. Porque a Arca da Aliança foi feito, modelado por mãos humanas. Mas se fosse uma Arca da Aliança com ídolos, com deuses, aí sim seria uma aberração, aí sim seria uma blasfêmia contra a palavra, contra o mandamento. Mas como é imagem via sacra, Deus não proibiu. Ele pediu para o seu servo fazer, porque Moisés era o mediador. Que interessante, meu irmão. Esse 25 fala que Números 21, 8 e 9, Deus, quando aquele povo estava sendo mortos pela serpente, porque vivia murmurando, Deus pediu para Moisés fazer o quê? Vamos lá? Número 21, 8 e 9. Deus não proíbe a arte dentro da sua igreja. Arte a ídolos, sim. Deuses pagãos, sim. Ele proíbe. Ó, 21, 8 e 9. O Senhor disse a Moisés, ó, Deus disse a Moisés, faz para ti uma serpente ardente e meta sobre um poste. Todo que for mordido, olhar para ela será salvo. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e fechou-o sobre um poste. Se alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, conservava a vida. Quer dizer que o povo não adorava a serpente de bronze. Foi o meio que Deus usou. É prefiguração de Cristo. Em João 3,14 fala, do mesmo modo que Moisés levantou a serpente, o Filho do Homem será levantado. Deus usou um meio daqueles incrédulos, daquele povo que murmuravam, para olhar aquela serpente e o povo seria curado. Não olhar para adorar. Porque mais para frente o povo prestava culto a essa imagem, essa serpente, e foi destruído. Como vai dizer aqui em Reis, Deus proíbe, Deus abomina, só se for adoração, meu irmão. Segundo o Rei 18, ó,
do 1 ao 5. No terceiro ano do reinado de Osias, o filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acar, rei de Judá, começou ao reinado. Tinha 25 anos quando subiu ao trono e reinou durante 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Abi, filha de Zacarias. Fez que é bom aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Destruiu os lugares altos, quebrou as estrelas. Essas estrelas, só você ler Apocalipse 2, você vai entender que são essas estrelas. São anjos, são deuses caídos. O demônio arrastou com sua cauda a terça parte das estrelas do céu. Quer dizer que ele prestava culto a ídolos, a deuses. Para deixar bem claro para você entender. Ele cortou os ídolos de pau. Que Moisés tinha feito. Porque os israelitas tinham atenção. O 4. Destruiu os lugares altos, quebrou as estrelas e cortou os ídolos de pau. As searas. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés tinha feito, porque os israelitas tinham até então queimado incenso diante dela. Chamava-na Enustan. Quer dizer o quê? Olha só. A serpente era só para curar, uma prefiguração. O povo deixou de venerar, passou a adorar, passou a prestar culto àquela serpente de bronze. E Deus pediu para ser destruído os lugares altos, as estrelas, aos ídolos, deuses pagãos, como vai dizer lá em Êxodo 20, versículo 3. Mas, sabe, Roberto, ali na passagem ali, vai falar ali em... achar o versículo aqui para você entender. O próprio rei Salomão fez também. Reis, mesmo versículo. O livro de Reis fala várias passagens para tirar essa dúvida sobre as imagens que é sagrada e as imagens que não é sagrada. O que Deus aprova, o que Deus abomina. É só. 6. Primeiro Reis 6, 23 e 27. Ao templo do rei Salomão. Olha só. O rei mandou que lhe servisse um grande banquete. Aqui é segundo rei, primeiro reis. Desculpas. Aqui, ó. Aqui, ó. Fez no santuário 2 querubins de pau de olivas, que tinha 10 covados de altura. Cada uma das casas de querubins tinha 5 covados, o que fazia 10 covados da extremidade de uma asa, a extremidade da outra. O segundo querubim tinha também 10 covados. Os dois tinham a mesma forma e as mesmas dimensões. Um ao outro tinha 10 covados de altura. Salomão o colocou no fundo do templo. No santuário tinha as asas estendidas, de sorte que uma asa do comprimento tocava uma das paredes e uma asa da segunda tocava a outra parede, quanto a outra duas asas se encontravam no meio do santuário. Ao 35, mandou esculpir nela querubins, palmas e flores desabrochadas, e cobriu tudo de ouro, juntado às esculturas. Olha só. É arte, meu irmão. Via sacra. Deus proibina, Deus abobina. É Deus, é ídolo. Não adianta me meditar Salmo 13 ou Salmo 115, porque vai falar ídolos também. Deuses pagãos. Nós temos que entender o quê? Entender a tradição. Entender o texto. Não catar o texto a pé da letra. Que está errado. Por isso que Deus deixou a igreja, para interpretá-la. Não para você ter uso pessoal da palavra, como vai dizer 2 Pedro 1,20. A Bíblia proíbe interpretações próprias, interpretações pessoais. Por isso que esse evangelho tá tudo uma baboseira. Evangelho de fábula, evangelho de novidade, em 2 Timóteo, se eu não me engano, 3, 4, 5, em 1 Timóteo 4, 1 e 2, dando ouvido a espírito zombeteiro, dando ouvido a espírito de ídolos. Nós, católicos, nós não adoramos nem anjo, nem Nossa Senhora, nem santo algum.
Nós seguimos a tradição. Nós prestamos respeito e prestamos culto ao Senhor, porque o culto, a missa, a Santa Missa, é um culto voltado a Deus. Um culto protestante é um culto voltado aos homens. Por isso que tem muita glória, glória, aleluia, aleluia, só pula, sapateia. É um culto voltado aos homens. Você está entendendo, meu irmão? Tem várias passagens aqui, ó, só você meditar. Reis, 1 Reis 18, 20, ali fala também. Os sacerdotes se corromperam adorando Deus, adorando ídolos, adorando imagens diabólicas. Quer ver? É muito usado também pelos protestantes para te afastar da verdade, meu irmão. Quer entender a igreja de Deus? Lê. Reis todinho, você vai entender. Você vai entender. O catecismo da Igreja Católica não ensina de modo algum, de nenhuma maneira, adorar Nossa Senhora, adorar São João Batista, não. Porque nós somos imitadores dos santos, como vai dizer Hebreus 13, 7. E Hebreus 6, 12. O apóstolo Paulo fala, sejam meus imitadores como sou imitador de Cristo. 1 Coríntios 11, 1 e 2. Ali, o Coríntios todo imitava o apóstolo Paulo. Nós imitamos os santos. Nós queremos imitá-los. Porque eles são herdeiros da salvação. A Bíblia que diz, não sou eu. Tem várias passagens, meu irmão. Êxodo 32, 1, Êxodo 32, 7, 8, 2 Reis 18, 1 e 5, ou 1 Reis 18, 20 e 22. Tem várias palavras. Ah, mas vocês católicos prostam diante da Arca da Aliança. Josué prostou. 7, 6. Ah, vocês fazem passeata com a imagem da Nossa Senhora. Josué fez. 3, 3. Josué 6, 6. Crônicas 15, 15, se eu não me engano. Tem várias passagens provando. Católico besta que cai nessas interpretações pessoais. O único foco dos caras é tirar sua fé mariana. Que toda geração me proclamarão bem-aventurado. Em Lucas 1, 47 e 48. O anjo saudou. Ave cheia de graça. Não foi homens, meu irmão. Você quer seguir? Você quer acreditar na profecia do anjo ou você quer acreditar na profecia de pastores? Focado a degrinir a igreja. Focado a perseguir. O próprio Martinho Lutero venerava. Orava magnífica. Depois dessa reforma protestante, os caras tiraram. Rejeitaram. O anjo saudou. Ave cheia de graça. Eu que assisto, estou contemplando Deus face a face. Ele me mandou aqui para te saudar, para te mandar a saudação. Que você foi achado graça diante de Deus. Você quer escutar a profecia do anjo ou você quer escutar a profecia do engano? Dessas pessoas que fundaram suas próprias religiões. Você quer deixar de acreditar na igreja que tem mais de 2000 anos? Que escreveu a Bíblia? Acho que levou 50 ou 60 anos para você ter a Bíblia na sua mão. A Bíblia não caiu do céu, não, meu irmão. Teve pessoas que morreram, pessoas que dedicaram a vida, que são os bispos, que são os sacerdotes. São Jerônimo. Passou 50 anos organizando a Bíblia. Para você fazer ela de lixo, tem interpretações pessoal, com sua própria doutrina. Ô, meu irmão, acorda, geração. Por isso nós temos que imitar os santos. Glória a Deus, aleluia.